Então, pessoal, chegou o dia de olharmos para os Estados Unidos, entender o que tornou eles diferentes de outros países que foram colonizados pela Europa, como Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, e tentar, né, através disso, entender um pouco também esse imbróglio que é o processo eleitoral deles, no qual vocês não votam no presidente, não há eleição direta, diferente do Brasil, que nós todos votamos para presidente depois do fim da ditadura, é claro. Nos Estados Unidos, ninguém vota para presidente, né? Tu vota num grupo de pessoas que se candidatam a serem eleitores, né? E a gente já conversou sobre isso. A Califórnia, por exemplo, tem direito a 55 eleitores, o Texas a 38, né? A Pensilvânia a 20 eleitores, a Flórida a 29, New York a 29. Né? É um sistema bastante diferente do nosso, no qual a soma desses eleitores, né, elege ou não o presidente. Quando tu consegue 270 votos entre esses eleitores, que são 538 no total, divididos pelos estados, o presidente é eleito, né? Tanto que a eleição mesmo para presidente vai ser agora, 14 de dezembro, quando esses eleitores, essas pessoas que foram eleitas para o colégio eleitoral, vão escolher quem é o presidente. O que estava acontecendo até agora nos estados é que eles estavam votando para governadores, deputados federais, estaduais, senadores e nestes eleitores, nas chapas, né, ou republicanas ou democratas, ou de outros grupos que se apresentam para serem os candidatos a esse colégio de eleitores. Mas o que levou os Estados Unidos a ser tão diferenciados, se tornar no século XX a grande potência planetária que eles são, com toda a influência? Agora mesmo nós acabamos de assistir a uma piada na qual o presidente brasileiro ameaçou os Estados Unidos, né, que se não houvesse espaço para saliva, para o diálogo, sempre haveria para pólvora. E o que acabou levando a constrangimento, inclusive, entre alguns militares brasileiros, generais brasileiros, né, que comentaram com a imprensa em condições de anonimato, ou seja, a pessoa comenta alguma coisa, mas pede para o nome não ser divulgado, que o Brasil não teria a menor condição de se envolver numa aventura contra os Estados Unidos. Eles podem lançar um ataque convencional de mísseis, né, da Flórida, por exemplo, contra o Brasil, destruindo cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, sem que o Brasil possa expulsar qualquer tipo de reação, né? Porque simplesmente o ataque deles não tem como ser parado com armas convencionais. Eles não precisam mandar aviões, eles não precisam mandar submarinos, não precisam mandar, né, navios de guerra. Né? Eles podem fazer um ataque direto com mísseis convencionais de lá e arrasar com as cidades brasileiras. O Brasil não teria como se defender desse ataque e muito menos teria como retalhar. Né? Então soou como sabe, entre os militares brasileiros, o comentário do presidente foi visto com ironia, com deboche, né, inclusive, com apreensão também, por conta de que o presidente cogitou um conflito com os Estados Unidos, coisa impraticável. Mas vamos então olhar para essa história deles para entender direito como é que a gente chega aonde chega, né? A colonização dos Estados Unidos, diferente da brasileira ou de outros países do continente americano, ela não é uma colonização no sentido de criar uma empresa para favorecer uma potência europeia. O Brasil foi construído de fora por Portugal, a gente conversou sobre isso, como maneira de atender os interesses de Portugal. Né? No caso do México, do Peru, da Colômbia, a Espanha impôs trabalho escravo severo contra as populações que estavam nessa região, astecas, incas e outros povos, para extrair ouro, prata. Né? Essa região onde hoje estão os Estados Unidos, ela era uma região que foi, no primeiro momento, sonegada, foi assim, não foi, sonegada não é a palavra, mas não foi de interesse da Espanha. Né? Essa área estaria no que seria território espanhol, mas não foi, né, explorado pela Espanha. A Espanha parou aqui embaixo, no México, por conta do interesse na grande quantidade de ouro encontrado no Império Azteca. E essa região, que em tese era da Espanha, foi, né, relegada. Né? E aqui tu tem quase 50 milhões de pessoas vivendo nesse território,
mas em condições de grupos nômades, tribos nômades que se deslocavam, né, ao longo das estações do ano em busca de condições para sobreviver, né? São apaches, são navarros, são silks, são cheyennes, são mescaleiros, são creoles, são outros grupos que estão estabelecidos aqui que faziam, formavam grandes nações indígenas, grandes nações de tribos, mas são tribos, né? Não são sociedades organizadas como era o mundo asteca ou o mundo inca. Então essa área era uma área que ficou, sim, né? Foi relegada pela Espanha. Ela não havia interesse da Espanha nessa área e ela se concentrou em algumas áreas do continente americano, onde ela vai explorar principalmente a mineração de metais preciosos, ouro e prata. Né? Com o tempo, a França estabeleceu uma posição de controle numa área dessas, né, que pegava inclusive parte do que é os Estados Unidos e todo o Canadá. Né? E quando a Europa passa a viver a reforma protestante, isso é, quando grupos de cristãos na Europa rompem com a Igreja Católica, com a Igreja Romana, e dessa ruptura nascem novas religiões, como os protestantes, como os calvinistas, como os anabatistas, como outros grupos protestantes. Né? A Europa, né, nesse processo de reforma protestante, mergulha numa guerra entre cristãos católicos e cristãos não católicos. A Europa está em guerra. Essas guerras vão levar à morte de mais de 100 mil pessoas na região onde hoje é a atual Alemanha, por exemplo. Guerras entre luteranos e papistas. Na Inglaterra, há um conflito também na medida em que as religiões protestantes vão se expandindo. E muitos desses grupos protestantes, calvinistas, no caso da Inglaterra, a gente vai discutir quem são os calvinistas daqui a pouco, quando falar da reforma protestante, mas um ramo dos protestantes, os calvinistas, perseguidos pelos católicos, acabaram migrando para um mundo novo, migrando para a costa leste dos Estados Unidos. São, portanto, comunidades, né, de protestantes que estão vindo para cá. Em geral, são grupos de pequenos agricultores ou comerciantes que não encontram mais segurança na Inglaterra e fogem, né, pagam uma viagem só de vinda para se instalar no continente. Eles não estão vindo para cá, então, para plantar cana para vender para a Inglaterra, para plantar algodão para vender para a Inglaterra. Eles estão fugindo das guerras religiosas e arriscam-se, né, numa viagem entre os oceanos, né, na perspectiva de que encontrasse segurança numa terra que não estava sob interesse de ninguém, que não chamava atenção de ninguém, não despertava a atenção de ninguém, nem da Inglaterra, nem da Espanha. E aí começam a vir grupos, né, de imigrantes que se instalam nessa região. Esses grupos são de pessoas de pouca propriedade, pouca riqueza, diferente do Brasil, que tu atraiu uma elite econômica que ia começar uma empresa usando trabalho escravo. Esses grupos são grupos que vêm para a América no intuito de sobreviver, de subsistir. Então aqui não tem latifúndio, aqui não tem monoagricultura, um único produto para exportação, monocultura. Né? Esses grupos vão formar pequenas comunidades agrícolas, pequenas comunidades rurais, onde vão plantar para a própria sobrevivência e vão plantar de forma diversificada. Enquanto o Brasil produzia cana, eles vão produzir cereais, vão produzir, né, arroz, vão produzir feijão, vão produzir outros produtos básicos para a sobrevivência deles. Né? E com o tempo eles vão se tornando autossuficientes, eles não dependem mais da Inglaterra, né, para as suas necessidades básicas. Eles mesmos fazem as roupas deles, caçam animais, produzem roupa, plantam linho, né, para produzir roupa. Né? Ah, e com o tempo, algumas dessas pessoas vão se especializar em algumas funções, um ferreiro, porque as pessoas precisavam de ancinhos, de enxadas, de facão, de machado, de panelas. Então vão surgir pequenos artesãos, né, que vão ter uma indústria doméstica para atender a essa população.
Uma parte dessa produção, inclusive, é em forma de escambo, não tem uma moeda específica, né? Quer dizer, trocam produtos, né, de acordo com as suas necessidades. Eu troco minhas galinhas pela panela, troco tantas galinhas por panela, troco uma quantidade X de milho, de trigo por um produto, né? Então, é uma pequena economia agrícola e industrial que vai surgindo principalmente nessa região acima da Carolina do Norte. Da Carolina do Norte para baixo, que a ocupação vai ser mais tardia, ela já vai ser diferente, né? Mas da Virgínia para cima, aonde os democratas sempre ganham as eleições, nós temos comunidades agrícolas de pequenos proprietários voltadas para a subsistência, plantar para a própria sobrevivência. E aonde se destacam algumas pessoas que vão se especializar em algumas funções, um artesão que produz o ferro, transforma o ferro em panela, como eu disse, em outros utensílios, em prego, em ferramentas. Uma outra pessoa que produz tecidos, roupas, uma outra pessoa que é um marceneiro, que constrói as coisas, que domina a arte de transformar madeira em casas, em móveis, em utensílios. Eles são muito religiosos, portanto, todos têm uma igreja onde a congregação se reúne. E como são protestantes, são principalmente evangélicos, né? Qualquer um pode assumir a função dentro da comunidade de ser o pastor, de cumprir as obrigações, né, de organizar o cumprimento das obrigações religiosas. E como eles todos querem dominar, né, os textos evangélicos, né, eles precisam aprender a ler. Então, algumas pessoas dentro da comunidade vão se tornar professoras, vão alfabetizar a comunidade, vão alfabetizar as crianças. Então, essa é uma comunidade muito, muito independente. Aqui embaixo, não, né? Aqui embaixo, no início do século XVIII, principalmente, isso aqui é século XVII, sabe? Século XVII há uma ocupação. Século XVII são os anos 1600 e alguma coisa, né? O século XVII começa a partir do ano 1601, né? E o século XVIII a partir do ano 1701. Então, aqui embaixo é uma zona mais próxima, mais semelhante ao que é o Brasil em termos de clima. Ela é uma zona mais quente, mais úmida. Aqui embaixo a Flórida é muito úmido, muito quente, tem aqueles pântanos onde tem aqueles crocodilos gigantes, os alligators, né, que se adaptam a climas quentes, são répteis, né? Então aqui embaixo a colonização é mais tardia e aqui os grupos que se instalam aqui já estão muito mais propensos a produzir para exportação. Eles não produzem para sobrevivência, como aqui. Vão produzir para exportação na medida em que a Inglaterra, passando por uma revolução industrial, que a gente também vai discutir, a Inglaterra agora precisa de muita matéria-prima. E uma dessas matérias-primas que a Inglaterra demanda muito nas fábricas é algodão. Então aqui embaixo, com o tempo, essa região vai se voltar para a produção de algodão em grande quantidade, em larga escala, em grandes propriedades, o latifúndio, e usando trabalho escravo. Então essa região da Carolina do Norte para baixo, onde os republicanos normalmente ganham as eleições, é uma zona onde vai ser introduzido trabalho escravo africano. Aqui em cima não, essas comunidades são pobres, quase não circula dinheiro, né? Então eles trabalham para si mesmo, todo mundo trabalha para si mesmo e essas pessoas não têm nem espaço para a introdução de trabalho escravo, eles não têm nem como comprar o escravo e não têm no que usar um escravo, porque eles mesmos trabalham. E a reforma protestante criou uma mentalidade nos reformados, nos reformadores, de que o trabalho dignifica, o trabalho liberta. Então esses grupos, eles acham que trabalhar e ter sucesso com o próprio trabalho é uma maneira de, né, aprovação divina. Deus está mostrando a aprovação ao trabalho. Então esses grupos, eles são grupos que se instalam principalmente nessa região com uma distinção muito grande do que aconteceu no resto da América. Eles não vêm para cá para atender demandas de potências europeias, eles estão tocando a própria vida. E como essa região é uma região que estava muito esquecida, não interessava a ninguém na época, né? Nem a Espanha, nem a Inglaterra, eles passam anos e décadas, né, esquecidos da Inglaterra.
por isso não pagam nem impostos para a Inglaterra, embora oficialmente sejam súditos do rei ou da rainha inglesa. Eles nem mesmo impostos eles pagam. Ninguém atravessava o oceano para vir cobrar impostos dessa população, né? Mas isso não durou muito, porque vou voltar ali um pouquinho, tá? Em 1756, a França e a Inglaterra vão à guerra. França e Inglaterra vão ser rivais dentro da Europa por 200 anos. São as potências que tentam uma submeter a outra ao seu próprio poder econômico e político, como maneira de controlar a Europa, controlar a Ásia, controlar a África. Então, durante 2 séculos, entre o século XVIII e o início do século XX, França e Inglaterra são os grandes rivais. Essa rivalidade só desaparece quando surgir a Alemanha, um poder mais ameaçador, que vai obrigar franceses e ingleses a aliarem-se. Mas por 200 anos, franceses e ingleses estão em guerra, né? A guerra mais famosa que vocês devem lembrar é a Guerra do Napoleão, né? Os 12 anos que Napoleão luta contra a Inglaterra, as guerras napoleônicas, né? Mas há outras guerras que são importantes porque nos interessa entre França e Inglaterra. Em 1756, vocês não precisam saber disso, mas tem um texto falando. Em 1756, França e Inglaterra estão em guerra novamente, disputando o controle da Índia. É uma guerra na qual estão tentando controlar, né, o comércio da Índia. Só que França e Inglaterra agora são potências mundiais, eles têm marinhas de guerra que navegam pelo mundo inteiro. E a França também está no Canadá, no atual Canadá, era a América Francesa, né? Por conta disso, a Inglaterra entra numa guerra com a França, que é uma guerra mundial em termos de batalhas. Elas acontecem na Ásia, acontecem na Europa, acontecem na África, vão acontecer na América. E aí a marinha inglesa, né, procura essas comunidades protestantes e convence elas a lutar ao lado da coroa contra a França, né? Arma essas comunidades. Tinha pouca arma até então, ela arma essas comunidades. E os colonos que estão na América, junto com tropas inglesas, lutam contra os franceses na América. A Guerra dos 7 Anos, essa guerra, ela dura de 1756 a 1763. E a Inglaterra ganha, mas é uma guerra muito violenta para os dois lados. E a Inglaterra sai muito abalada economicamente. Ela ganha a guerra e por isso ela toma o Canadá da França. O Canadá passa a ser uma colônia britânica, tanto que o Canadá até hoje ela faz parte do Reino Unido, né? E há uma colonização de ingleses no Canadá. O Canadá é dividido entre franceses e ingleses, embora seja uma colônia inglesa. Tu tem uma grande população tinha uma grande população francesa que fica aqui, tornando o Canadá um país bilíngue, né? Hoje, o francês e o inglês são as línguas oficiais do Canadá. Dependendo da região que tu tá, tu fala francês ou fala inglês se tu é um canadense. Que as duas línguas são línguas oficiais do país. Mas a França perdeu as colônias na Índia e perdeu o Canadá ao ser derrotada nessa guerra. Essa guerra vai provocar consequências tão graves para a economia francesa que 20 anos depois a França passa por uma revolução, em 1789, a Revolução Francesa. Mas a Inglaterra também saiu muito abalada dessa guerra. Ela também sai muito enfraquecida. E por conta disso, ela precisa urgentemente de recursos para recompor sua marinha de guerra, sua força militar, né? Quando essa guerra terminou, durou quase uma década. E aí o governo inglês tem a ideia de impor impostos sobre essas colônias como forma de arrecadar, né, riqueza, arrecadar recursos para financiar a sua recuperação econômica. Essas populações estavam há décadas esquecidas, né, do resto do mundo, não pagavam impostos para ninguém, e agora elas estão armadas, e aí chega um governo que eles consideram quase um governo estrangeiro e começa a impor tributos para eles. Assume o controle dos portos, das alfândegas, e começa a impor tributos, impostos, né, contra essa comunidade, o que leva a uma rebelião, né,
Em algumas dessas regiões tem a famosa revolta do chá, quando eles destroem os carregamentos de chá dos navios de comércio inglês. A Inglaterra reage com maior repressão e disso nasce uma rebelião dessas colônias. É a Revolução, né, Americana, como eles chamam, né? Lideradas por homens como Thomas Jefferson e George Washington, a nota de $1, né? Essas colônias se revoltam contra a Inglaterra. Elas estão armadas, né? E aí, em 1776, 20 anos depois do início daquela guerra dos 20 anos, dos 7 anos, desculpa, começa uma revolta armada nessa região, que termina 7 anos depois, por coincidência, em 1783, quando a Inglaterra finalmente reconhece a independência dessas colônias. No entanto, oficialmente, os Estados Unidos vão reconhecer como data de independência o início da guerra, e não o fim, a retirada da Inglaterra, mas quando eles começam a rebelião, e com isso a data de fundação do país, eles reconhecem como 1776. Né? A França, inclusive, mandou tropas lutar ao lado dos norte-americanos nessa guerra contra a Inglaterra como forma de vingança. Né? Vem tropas do general Lafayette lutar aqui e acabam, né, absorvendo as ideias que circulavam nessa região, que eram ideias republicanas, ou seja, de não haver monarquia, não haver monarca, não haver rei. Né? E essas tropas francesas que voltam para a França depois, elas voltam contagiadas por essas ideias de república e vão participar da Revolução Francesa, da qual a monarquia é derrubada e a França se torna uma república, ou seja, o governo passa a ser eleito, ele não é mais hereditário, não é de pai para filho numa monarquia, mas passa a ser eleito. Essas colônias, né, que se tornam independentes nessa guerra, liderada pelo George Washington, né, a guerra de independência dos Estados Unidos, elas agora adotam leis locais para definir quem eles são. Vou voltar aqui um pouquinho, né? O país ele, que sai dessa guerra é um país que tem uma área ao norte, onde não tem escravidão, onde tem pequena propriedade, e tem áreas ao sul, onde tem grandes proprietários e escravos. Para o país conviver essas duas regiões tão distintas, uma pequena Inglaterra no norte e um Brasil no sul, eles fazem uma série de acordos políticos, entre os quais os acordos que levam a esse modelo de eleição que perdura até hoje. Os estados não votam para presidente, eles escolhem delegados. E cada estado tem um número de delegados de acordo com a sua população. O Sul conseguiu fazer com que os escravos fossem contados como população, embora eles fossem propriedade, o que aumentava o número de delegados dessa região do Sul. Aqui eu falei do George Washington já, né? E no início do século XX, né, os Estados Unidos já são uma potência, né, que estabelecem que a América é uma zona de interesse deles, toda a América, não apenas os próprios Estados Unidos, mas toda a América. Né? Eles apresentam para o resto do mundo a doutrina Monroe. A Europa, nesse momento, está colonizando a África e a Ásia, está expandindo a sua colonização pela África e a Ásia, e há um receio dos Estados Unidos de que haja uma tentativa de recolonização do continente americano e talvez dos próprios Estados Unidos. Eles sempre tiveram esse medo de um dia a Inglaterra tentar uma reconquista do país. Por isso essa cultura às armas, né? Na Constituição deles eles estabelecem o direito às armas, porque era uma maneira deles manterem a liberdade deles, né? Da população armada. E aí, no início do século XIX, eles estabelecem a doutrina Monroe, na qual eles dizem a América é dos americanos. Americanos, para eles, são os estadunidenses. Né? O resto dos latino-americanos não conta. Né? Então, eles dizem para a Europa, né? Demarcam com a Europa, né? Que Inglaterra e os germânicos, né? A América é dos americanos, eles demarcam com a Inglaterra. Né? E com a, na verdade, não franceses, desculpa, né? Embora aqui esteja retratado um germânico, isso é, não tinha germânico nessa época, né? A charge está um pouco errada, devia ser um francês aí. Eles demarcam dizendo, ó, vocês podem ficar com a África, vocês podem ficar com a Ásia, mas a América é nossa. Ninguém intervém na América. A América é
uma zona de interesse dos Estados Unidos. E, de fato, né, eles vão olhar para o resto da América como uma zona que atende aos interesses deles. Com o tempo, o país vai se expandindo do leste, onde está New York, Massachusetts, New Jersey, né, que a gente está acompanhando as eleições, Geórgia, Flórida, vão se expandindo do leste para o oeste. Essa área aqui, eles tomaram da Inglaterra durante a Guerra de Independência deles, né? Esta área aqui tinha sobrevivido como uma área oficialmente de controle francês, embora a França não tivesse mais influência. E aí eles compraram por um preço módico da França, né? Compraram toda essa área, que era a Louisiana, que era do rei Luís, né? São vários Luís, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, Luís XVIII, né? Então a região tinha o nome dos reis franceses, Luís, a Louisiana. Compram, né, da França, eles compram da Espanha a Flórida, né? Em 1845 eles tomam à força uma área do México. O México já estava independente desde 1810, vem a independência do México. Eles tomam à força uma área do México, onde hoje está o Texas, o Novo México, por isso Novo México, né? E em 1848 eles compram né, por um preço muito interessante para eles também, compram uma outra parte do México. Portanto, tudo isso aqui, ó, que pega Califórnia, Texas, Novo México, isso tudo era território mexicano, né? E aí eles compram essa área do México, depois eles vão tomar essa outra área aqui, né? E por isso, se vocês vão à Califórnia, eu pego o mapa da Califórnia, por exemplo, vocês vão ver que as cidades californianas, elas têm todos nomes espanhóis, eram cidades que já estavam ali quando, né, os Estados Unidos vão tomando essas regiões, né? Los Angeles, os Anjos, né? Que é a própria Califórnia, é o nome espanhol, Los Angeles, né? San Francisco, San Antonio, San Diego, né? Se vocês olharem as cidades da Califórnia, elas todas têm nomes espanhóis. E também por conta disso tem uma grande quantidade de população hispânica nessa região, que não são imigrantes que foram para lá de forma legal depois, eram populações que estavam nesse território, né? Estavam aqui já, e que depois esse território é tomado deles, né? E por conta disso eles, né, ficam ali, né? E depois compra essa outra areazinha aqui da Inglaterra também, e com isso o país vai sendo constituído. Então é um avanço do leste para o oeste, né? Eles, inclusive, como são muito evangélicos, são muito protestantes, eles dizem que isso era um destino manifestado por Deus, que eles tinham um destino de conquistar o continente de uma costa a outra, né? Do Atlântico ao Pacífico, né? Então o país tem uma costa para o Atlântico, outra costa para o Pacífico no meio disso. E eles tinham como destino, o destino manifesto, que é como se chamava, conquistar esses territórios. É claro, né, que isso não era uma zona vazia, haviam milhões e milhões de pessoas que eu já vou comentar mais à frente, né? Por que há essa expansão? Em primeiro lugar, porque a população está crescendo, então eles precisam, né, de mais terras cultiváveis, né? E terras para pastagem de animais, então eles estão tomando territórios por conta desta necessidade de mais terras. Isso aqui é uma grande pradaria, essa região aqui. Pradaria quer dizer que é um grande terreno plano de gramas, de gramíneas, de campos, semelhante ao nosso Pampa, por exemplo, quando a gente olha para o sul do Rio Grande do Sul, uma zona que se perde no infinito, no horizonte, né, de terra plana, 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 com pastos, com gramas, né? Também estão procurando metais preciosos e, curiosamente, assim que eles tomam o México e tomam o Texas do México e obrigam o México a vender a Califórnia para eles, logo que isso acontece, eles descobrem ouro na Califórnia. É a corrida do ouro. Então, milhões de pessoas começam a se deslocar do leste para o oeste, é a corrida para o oeste, em busca de riquezas, em busca do ouro. E no meio disso, milhões de pessoas que viviam aí, populações indígenas, vão ser exterminadas em campanhas militares promovidas
pelo governo dos Estados Unidos para dar lugar a fazendas, cidades ou zonas de minerações, ou para as ferrovias que vão atravessar o Pacífico, a ferrovia transpacífica, né, que vai ligar a costa leste à costa oeste, por exemplo. Então, a população indígena ela é varrida dessa região, ela vive aqui nessa área toda, né, da coleta e da caça, e ela vai ser dizimada nesse processo de expansão. Então, aumento da necessidade de terras para plantações, busca de metais preciosos e uma visão religiosa de que eles tinham como destino conquistar a América, e a América para eles é os Estados Unidos. Eles se dizem os americanos, o resto não é, né? Leva a essa expansão. Mas, como eu disse, isso não é uma zona vazia. Tinha, né, uma grande concentração de populações que eram nômades nessa região. Cheyennes, Cherokees, Pawnees, Sioux, outros grupos Cheyennes, né? Crows, né? Navarros, Apaches, são populações Pawnees, né? São populações que estavam instaladas ali. E, além desses grandes grupos, outros pequenos grupos, né? Que estão, né, distribuídos aqui. Essas populações elas são exterminadas. Há um discurso, né, xenófobo pregando combate aos índios, eles são criminalizados, né? Índio bom é índio morto. Aqui no Brasil depois vão transformar em bandido bom é bandido morto, na época da ditadura, mas nem todo mundo que morria era bandido, né? E vão usar esse discurso para justificar a repressão a essas comunidades. Essas comunidades vivem principalmente né, a subsistência dela, a sobrevivência, os mantimentos dela são tirados da caça ao búfalo, ao bisão, né? Eles extraem as peles, a gordura, os ossos, a carne. Então eles se deslocam, esses grupos são nômades, se deslocam ao longo do ano, né, caçando esses rebanhos, que são dezenas de milhões, talvez mais de 1 bilhão de búfalos que viviam nessa zona. Mas essas comunidades, elas têm uma relação não predatória com a natureza. É uma característica das comunidades indígenas. Então, eles não dizimam essas populações de búfalos, eles extraem delas o necessário para sobreviver. Isso faz com que essas populações elas não desapareçam, elas crescem, apesar da necessidade das tribos de extrair delas os meios de sobrevivência, porque eles só tiram aquilo que precisam. Com a chegada do homem branco, não, né? Essas populações são expulsas e ainda a tragédia maior, uma parte dos brancos se interessa pela caça ao búfalo porque querem a pele para vender, querem o couro para vender, porque o couro é muito utilizado nas indústrias inglesas e também na confecção, né? Por conta disso, há uma caça ao búfalo que vai dizimar com esses rebanhos, dizimar completamente, né? Tem fotos assim de milhões de carcaças amontoadas que eles deixavam apodrecendo, né? Pilhas e pilhas de carcaças, porque só interessava o couro. E esses animais apodrecem, morrem e entram em fase de extinção, deixando essas populações sem recursos para sobreviver. Então, muitas dessas populações morrem de fome, de subnutrição, ou acabam se rebelando contra esses caçadores, e aí são reprimidas pelo exército, pela cavalaria dos Estados Unidos, né, que vê eles como os agentes da violência e não como as vítimas dessa violência, né? Em alguns casos também, missionários e outros grupos se aproximam dessas tribos e entregam para eles mantimentos e cobertores que estão contaminados, principalmente com varíola. Essas populações elas não tinham nenhum tipo de defesa, não conviviam com a varíola, diferente da população branca, que contraía a varíola, mas necessariamente não morria, e também já havia vacina para varíola, né? Nessa época, as primeiras vacinas que surgem é para varíola. Então essas tribos morriam porque uma pessoa contraía a varíola e aí isso se espalhava por, né, centenas de pessoas e elas morriam. Então essas populações foram sendo dizimadas ao longo do século XIX. Mais ou menos 50 milhões de pessoas foram exterminadas nesse processo, né? Das mais de 150 milhões de pessoas que foram exterminadas com a chegada do europeu à América, né, um terço aproximadamente, né, foi vítima da violência nesse território, né? Aqui nós temos algumas imagens desses grupos.
Há livros, relatos, filmes muito interessantes sobre essas populações. Tem um livro em especial que eu recomendo para vocês, que é Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, que conta a história dessas populações, né? E de como elas eram populações pacíficas, organizadas, voltadas para a própria comunidade, né? E não tiveram condições de sobreviver à violência militar, né, dos brancos, da expansão dos brancos, né? E aos poucos foram exterminadas, né? Na medida em que os brancos diziam que o destino deles era conquistar a América, né? E nada ia parar, o destino manifesto. E por conta disso eles, né, avançaram sobre essas